O episódio dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Quer participar do nosso programa? Escolhe um dos temas já gravados e envie o áudio pra gente, falando seu nome, sua idade e a sua opinião. Você pode enviar esse áudio através de qualquer uma das nossas redes sociais ou do nosso grupo do Telegram, Batatas Suas Fritas. A gente também pode te ajudar a enviar esse áudio lá no nosso grupo do Facebook, Alimente uma Batata. No post desse episódio vai ter link direto para ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Deezer e do Spotify. Meu nome é Renata, tenho 22 anos, moro no estado de São Paulo. Gente, queria dizer pra vocês que eu gosto demais do programa. Eu tenho 2 episódios muito legais que eu amo de paixão. São os meus preferidos e que eu tenho vontade de indicar pra todo mundo que eu vejo. Assim. É o do motel. Gente, a senha do motel foi a melhor. Tipo, parece que você vai fazer aquele exame de fezes, né, tal, e aí, tará, vamos trepar. E o outro que eu mais gosto é do Tetamóvel, cara. Do B contando, né, do pneu furado e tudo mais. Eu me imagino no lugar da Chloe. Eu fiquei com dó de todo, assim, na história inteira eu fiquei com mais dó da Chloe do que de vocês. Me desculpa, cá, me desculpa bem, mas é a realidade. Enfim, pessoal, é isso. Adoro vocês. Beijo. Verdade. Vamos falar sobre verdade. O que é verdade se nós não estamos mentindo ao falar sobre verdade? Verdade do desafio. Entendeu? É isso que eu ia falar. A verdade do desafio existe? Existe. Vamos discutir isso. O que come, onde nasce, o que faz. Onde vive? De Lima tá triste. O que acontece, de Lima? Eu estou tentando postar um negócio. Mas você tá falando a verdade ou você tá mentindo? Eu estou falando a verdade. Tá mentindo, ela tá mandando nude. Vamos lá, eu sou Batata. Eu sou o Rafa. Eu sou o Cabelo. Eu sou o Naka. E eu sou a de Lima. Mas é verdade ou mentira? Batatas Suas Fritas. Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. Para a corrente filosófica conhecida como relativismo, a verdade é relativa, ou seja, não existe uma verdade absoluta que se aplique no plano geral. Assim, a verdade pode se aplicar para algumas pessoas e para outras não, pois depende da perspectiva e do contexto de cada um. Uma das características do ser humano é a busca permanente pela verdade. É o desejo de comprovar a veracidade dos fatos e de distinguir o verdadeiro do falso, e frequentemente nos coloca dúvidas no que nos foi ensinado. A busca pela verdade surge logo na infância e ao longo da vida. Estamos sempre questionando as verdades estabelecidas pela sociedade e a filosofia tem a investigação da verdade e o seu maior valor. O que vocês entendem? O que é a verdade? O que a gente pode falar que é verdade? É a versão dos fatos de acordo com determinada pessoa. Como assim? Eu sei lá, eu acho que ou é falso ou é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro? É sim ou não? O que é sim ou não? Velho, pra uma pergunta vai ter sim ou não. No, tipo, eu penso mais igual a computador. no sentido de, cara, você matou um cara? Ou é sim ou é não. Ou você entendeu? matou ou você não matou. Ou você matou ou você não matou, entendeu? Agora, nós, como seres humanos, aí a gente já entra em questões de por quê, se fez sentido, se foi em legítima defesa. É a justificativa, né? Então, exato, porque ele falou assim, o que é certo. Nessa definição que o Batata passou, fala de uma questão de se é correto, que a verdade é correta. Não, nem sempre a verdade é correta, saca? Existem verdades que são podres. Então, pra mim, nesse sentido, ou é sim ou é não. A verdade pra você é aquilo que é a certeza de estar certo, errado, é o sim ou não. Não é estar certo. Ou é aquilo ou não é aquilo, entendeu? Sim ou não necessariamente é certo ou errado. Verdade é a realidade. Nem sempre, por isso que eu falei que, pra mim, a verdade é uma versão de acordo com um intérprete e uma locução. Então ela é um ponto de vista. Mas a verdade não é lá. Sim. A verdade não é um fato
E ponto. Aquilo que você monta em não, cima em cima do que... fato. Não, na verdade o fato existe, existem verdades e mentiras sobre o mesmo fato. Eu queria um exemplo de uma verdade que não se, tipo, que destoe muito do que é o fato, assim. Eu não tô conseguindo pensar num exemplo. Uma verdade que não corresponde que ao não fato. corresponde ao fato. Uma pessoa que tem bulimia, ela acha... É uma verdade na cabeça dela que ela é gorda. Na cabeça dela, sim. Na cabeça dela. Sim. A realidade mesmo, ela não é. Ela é entendeu? doente. Ela é doente. É uma pessoa doente, entendeu? Tá. Agora, na cabeça dela, a verdade dela é que ela é uma pessoa bulimia, gorda e na ela verdade, precisa... É o fato e a verdade é que quem tá olhando para aquele fato por isso que muda, que foi o que o Narco falou. Então, quem tá vendo na isso como percepção doença, dela, na nossa percepção aqui, a verdade é que ela é uma pessoa doente. Pra ela, a verdade é que ela, na verdade, ela é gorda. Ela Ela não é doente. Ela não é simplesmente doente, ela gorda. só tá... Porque no ponto de vista dela, a verdade dela é que ela é gorda. É, exato. Não, no conceito dela, no ponto de vista dela, ela é gorda. Sim, na realidade dela. É isso? É, também. Agora eu tô tentando trazer para um exemplo um pouquinho mais simples. Tipo, por exemplo, sei lá, mão na bola ou bola na mão na área, então foi pênalti ou não foi pênalti, de acordo com o cara que tá no campo, com o cara que tá na câmera, com o cara que tá no VAR, que tem 30 mil câmeras, e pro cara que tava na arquibancada de um lado, do outro, ou atrás, ou do outro lado do campo. Cada um tem a sua opinião sobre o que foi verdade vai ali. ter uma verdade. Esse caso, eu não acho que é um bom exemplo, porque a verdade, ela existe, só que a interpretação, ela pode ser diferente da verdade. A verdade de uma regra de futebol, ela é física. Encostou na mão, não encostou na mão. Dentro da área. Teve intenção ou não teve intenção. Aí... Não, esquece a intenção. Se Sim. tocou, aí vai a interpretação. Se tocou, é falta. Então- Se vai ser pênalti ou se não vai ser pênalti, aí vai da interpretação do E se juiz. a bola E de entrou todo ou não mundo em entrou? volta e por aí vai. Também é uma verdade física. Ué, mas se você não consegue ter o aparato tecnológico para ter a certeza. Aí o problema é o daquilo, sensor, não é a verdade. A verdade Não, ela você existe. não tem um sensor, mas tipo, você vai ter várias verdades do mesmo fato. Você não tem várias Não. verdades no fato. Você tem uma você tem verdade uma verdade só, você só. não conseguiu capturar aquele fato no nível de detalhe suficiente para dizer que ela é uma verdade. É. A verdade, ela existe. O ponto é, se ela passou 1 nanômetro pra Existe dentro da linha... mesmo? Existe. Mas Você aí- tá falando, porque- então, mas assim... Eu tô falando do futebol porque futebol falando tipo se a bola entrou ou não, é Sim. físico. Aham, sim, Certo? claro. Então ela é uma verdade física. Se a gente for voltar só pra psicologia, aí é outra parada. Tipo, a nossa interpretação sobre outros fatos, isso vai ser outra parada. Mas quando tem algo físico envolvido, e aí eu acho que a gente vai acabar caindo na ciência daqui a pouco. Sim. Mas quando tem algo físico envolvido, a gente tem uma verdade daquele momento. Então você tá querendo dizer que a verdade ela pode ser absoluta. No seu ponto de vista que você tá falando, ela é sim. absoluto. Físico, sim. Então existe Então. mais de um tipo de verdade? Sim. Eu diria que sim. Eu acho porque que porque volta no futebol... Desculpa, vai. Não, não. Na verdade, sim, eu acho que a gente tem que definir o que é a diferenciação entre verdade e realidade. Porque na realidade, a bola pode ter entrado. Mas a questão de verdade entra no julgamento de cada pessoa. A gente tem a verdade de cada um. Eu também acho. A minha identificação agora de diferenciação de realidade... Eu entendi. Realidade é aquilo que ocorreu, o fato. Sim. O fato não é a verdade. Não, o fato é realidade. Então, isso O que eu tô fato querendo é dizer. realidade. Exatamente. O fato é fato é realidade. realidade. Agora, o entendimento de cada um sobre aquele fato torna aquilo verdade para aquela pessoa ou não. Por isso que pra mim a verdade ela é relativa. Cada um tem o seu conceito de verdade. Tem a sua Mas visão na de história, verdade. Ele Existem pode ser, várias verdades. ele pode ser tanto pessoal como de um grupo X. Eu entendo isso, mas eu sempre volto pra mesma coisa. Se houve algo físico e existe uma realidade, existe um fato, existe uma verdade absoluta em cima de tudo. Porém, você pode interpretar do que você quiser. Tipo, você pode pegar uma coisa que ela tá errada e que ela é falsa e falar que ela é só verdade. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Não quer dizer que você tá certo, sacou? A bola entrou. Sim. A verdade em cima da realidade, em cima do fato, é que a bola entrou. E aí você pode fazer o que você quiser. Você fala, puta, meu time tá perdendo, pra mim, na verdade, que entrou. Porque cada Tá um bom. tem a sua versão da verdade. Exato. Você tá certo? Não, você não tá certo. Porque fisicamente a bola entrou. Porém, a interpretação vai do juiz, a interpretação vai de quem é relativa de fato. Não quer Mas dizer que você tá certo. Entendi. Mas a gente consegue, então, não colocar a verdade como absoluta. Ou ela tem esses fatores de poder ser absoluto. Não, eu acho que ela não é absoluta, tanto que, por exemplo, você vai ver numa questão jurídica. Um cara que tá sendo julgado por um assassinato. Se não tiver prova suficiente para identificar que ele realmente matou a pessoa,
Vai na interpretação do juiz. Vai na interpretação do juiz. E ali você tem duas pessoas claramente, uma falando que ele realmente matou. Sim. E se houver provas? Então, mas aí entra a questão. Será que as provas são suficientes pra demonstrar Pode ser que não. Na realidade ele matou? Pode ser que não. Porque o fato é, ele matou ou não matou. A única pessoa que sabe ali é ele em si e as pessoas que estavam ali naquele momento pra falar sobre a realidade do momento. Agora, pra julgar a verdade de cada um, não sei. Às vezes a pessoa que tá falando que o cara pode não ter matado, mas as pessoas que estão julgando ele, estão contra ele, podem pegar algumas verdades que demonstram que, na verdade, que a verdade oficial é a que ele realmente matou, mas ele pode não ter matado na realidade. Mas a prova traz pra ele pra verdade. Making a Essa é uma murder. verdade, não é? Isso é verdade. Série da Netflix. É tipo a cor do mar. É azul ou verde? Não é nem Azul nem outra, piscina né? e verde água. A cor do mar é azul ou verde? Depende do lugar. Depende do lugar, depende de como a luz bater, depende de muitas Depende coisas. do que tiver, se tem algas, Se tem, ou não exato, tem. se tem, o que se que tem é ou não que tem. Mas, tipo, claro. se você tirar uma foto e você fazer uma análise da iluminação da foto, você consegue chegar na interpretação daquele sensor de se aquilo é verde ou azul. E quem disse que aquilo que você tá vendo é verde? Por que o seu verde é igual ao meu verde? Por que o verde é verde? Ah, cara, isso existe uma explicação científica Verde que eu não vou água saber e o explicar. azul piscina. Hein? Eu não vou saber explicar. Isso E é só aquele uma vestido convenção. lá que é Isso azul só ou uma amarelo? convenção. E aquele vestido que é o azul e amarelo? Isso é só Qual a uma- cor é, que na verdade ele é? foda. Ele é azul ou amarelo? Se você pegar no Photoshop aquela corzinha, você vai conseguir saber se ele é verde ou se ele é azul. Porque ele vai pender ou pro verde ou pro azul. Lembra da RGB? E se pra mim Se verde você é pegar azul lá, e pra você consegue azul é saber. verde? Não importa. Tipo, isso não importa muito. Se a nossa interpretação do azul ela é diferente, se a gente vê diferente, não muda muito o fato daquilo ser azul de acordo com a escala de iluminação, com aquela escala de cores que a gente conhece. Até porque a cor ela é definida pela luz, ou não é? Sim, com Ela certeza. é reflexo, ela é definida pela luz, mas ela é o reflexo, né, Fugimos. da luz. Fugimos da verdade. Fugimos da verdade. Voltamos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, a gente pode chegar num ponto que existem vários tipos de verdade, então. Tá bom. A verdade é onde você fala a verdade topo. física, Eu acho que uma verdade física é uma verdade interpretativa. a verdade relativa, a verdade Relativa. absoluta, a verdade da ciência e qualquer tipo... Existem vários tipos de verdade. Beleza, gosto desse Tá. conceito. Só que a verdade, ela existe, falando de uma maneira geral? Claro, existem várias, por isso que eu falei, desde o começo. Existem várias. O fato de existir várias não anula a existência A delas. existência delas, né? E pra que serve a verdade? Ela serve pra que a verdade? Pra contar história. Pra contar a história, pode crer. Pra gente fingir que sabe alguma coisa. Pra contar história, nada mais. A verdade tanto quanto a mentira. É uma história. A gente consegue Exato. colocar um ponto definição. principal do que para que serve a verdade? Tipo, será que o principal ponto da verdade não é alimentar o ego do ser humano? Nossa. Poético. Pra mim Cara, é pra contar, ter história pra contar. Sim, Ponto. Que no fim das Acabou. contas acaba sendo que meio pra alimentar o ego do ser humano. Talvez. Pra você contar uma história, normalmente você tem dois motivos pra você contar uma história, né? Uma que é pra repassar a história, óbvio, pra repassar pros próximos contarem, e a outra que é pra você alimentar seu ego. E pra aumentar um ponto. Pra aumentar um pontinho, pode crer. Pode crer. A verdade, ela é... Mas eu também acho que a verdade é uma coisa pra ser discutida. Igual as teorias de física, a porra toda, são teorias. A intenção é criar uma discussão e provar aquilo dali, se é verdade ou não é verdade, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto científico serve pra evoluirmos, né? Aprendermos. Que é a parada de contar a história, tipo, é uma forma muito formal, né, de você contar uma história, passar pra frente aquele conhecimento. Exato, exatamente. Já. Sobre ciência. relativa. Não, eu discordo. Se ela tá sendo discutível, ela é relativa. Ela é verdade até o ponto que alguém consiga provar que ela não é. Aí, isso não é questão de relatividade. Tipo, teorias, né? Porque lei... lei é lei. Lei é lei. Lei, a gente... Vocês A lei manjam... lei não é verdade. Vocês manjam a diferença de lei, teoria e hipótese. Sim. Então, beleza. Então, lei é lei, então a gente ignora ela por enquanto. Gente. Lei é um bagulho que é indiscutível. Tá lá, é nóis. Existem Não quer dizer interpretações. que não quer dizer que Cara, a de gente não lei? tá falando das leis Sobre lei, que não, regem os seres humanos. Não é leis da é lei física. física. Não é lei direito. Sim. Lei física, tipo, sei lá, segunda lei de Newton. Mano, esse bagulho não vai mudar. Esquece, não, não tem como. Hipótese é um negócio que você tá tentando fazer virar uma teoria. Então, ele é só um...
eu acho que é isso aqui. E eu tenho alguns embasamentos pra dizer que isso é isso aqui. Teoria é uma hipótese que, mano, ela já foi bateram muito na cara da hipótese, ninguém conseguiu quebrar a hipótese e ela vira uma teoria. E aí uma teoria que fica muito tempo e que ninguém consegue destruir mesmo, aí pode virar lei. Alguém comprova que aquilo dali alguém comprova realmente... que não tem como mudar. Não existe. Que aquilo não tem como mudar. É indiscutível. Aí então, vira lei. A teoria ainda é discutível. A teoria ainda é discutível. Ou seja, a verdade não é uma teoria. Porra! Que? Caralho. Deu um loop agora aqui que travou tudo. Se a teoria é algo que não pode, que é indiscutível, a verdade ela não é uma teoria. Não, a teoria ela é discutível. A teoria é mas ela não é quebrável. Ela não, é quebrável. Ela é. Até alguém conseguir quebrar aquilo. A lei não é quebrável. A lei não é quebrável. A lei não é quebrável. Então, a verdade não é uma lei. Jamais. A verdade ela não até é uma pode lei. ser. Não... Verdade. Boa. A semântica agora. Mas vai, continua. Existe a possibilidade, porém... Ela até pode ser, mas nem sempre... Não é obrigatório, entendeu? Não é obrigatório. Boa. Vamos entrar num outro ponto aqui. Na verdade é mais uma hipótese do que uma... Não, é que, na verdade, eu acho que eu me expressei mal. Na verdade, as leis são verdades. Sim. Todas as leis são verdades. Algumas leis são teorias e poucas hipóteses são verdades. Isso tudo baseado em física, vocês estão falando. Sim. Basicamente ciência e método científico, né? Tipo, porque é lei que a gente... Se você falar lei que rege o ser humano, a humanidade... em questões sociais... Ela é interpretativa. É só interpretativa, cara. Pode crer. Tipo, você interpreta e acha que é isso daí pronto. Agora, física é física, meu. Tipo, a gravidade. É o que realmente é uma verdade. É uma lei. E todas as outras leis... São verdades. São verdades. São verdades indiscutíveis. Isso. Já que a gente falou que existem várias verdades, então ela vai existir a verdade absoluta, então também. Nesse caso, no caso da lei, ela é uma verdade absoluta, né? Isso. Você pode querer discutir o quanto você quiser, você pode querer relativizar o quanto você quiser. Se você tacar esse copo aqui pra frente, ele vai cair, ele vai quebrar. Então, ele, tipo, aqui no planeta Terra, sim. Aqui no planeta Terra. Isso voltado para questões científicas e físicas. Filosóficas, não. Não, filosófico fudeu. Filosofia... Por isso que filósofo é tudo louco, mano. Por isso que vira tudo doutor. Por isso que eu sou engenheiro, não sou filósofo, porque meu irmão ia ficar louco. Nossa, imagina. Ia ficar doido, truta. Você é louco. Vamos virar a chave aqui. O que conduz a gente a saber a verdade? O que nos conduz à verdade? O que nos rege aí atrás da verdade? De saber que aquilo é verdadeiro? Acho que é um pouco da curiosidade humana que a gente sempre, todo mundo teve o tempo todo e é o que faz com que a gente consiga se perpetuar como espécie, né? Tipo, se a gente não fosse curioso, a gente não ia sair da caverna, a gente não ia comer a menininha pra perpetuar, tipo, pra ver o que acontece, pra reproduzir. Se a gente não fosse curioso, mano, a gente não estaria aqui. Então acho que é uma coisa muito inata do ser humano de ser curioso, de ir atrás das respostas da verdade e por aí vai. Não, mas pode entrar uma coisa de justiça também, né? Como assim? Você ir atrás da verdade, do que é certo. Não só uma coisa pra perpetuar a nossa farofa. A justiça. Vamos pra justiça. Aí se a gente entrar no conceito de justiça, a gente tem que definir o que é justiça. E aí vai dar pano pra chão. É verdade. Dá pra entrar rapidinho só nesse seu exemplo aí. Você fala, puta, vamos atrás da justiça por, sei lá, alguém matou alguém, vamos tentar descobrir a verdade do quem que matou alguém. Por que a gente faz isso? Por que é importante as pessoas não morrerem? Não, porque é importante tirar a pessoa que matou da sociedade, na verdade. Que seja. Mas por que ela não mata outra pessoa? Por quê? Por que você se importa com isso, tá ligado? Vingança. Ah, você tá falando que tem a ver com a questão de perpetuar... Se manter vivo, velho. Se tiver um louco sempre matando... Se tiver um louco matando todo... E todo mundo deixar solto, velho, vai morrer muito nego. E vai sobrar pra mim e pra minha família. Eventualmente. Então, mas e se essa pessoa matou alguém próximo a você? Você tá indo atrás da verdade pra saber quem é ela ou você tá indo atrás da verdade por vingança? Daí é... Caralho. Acho que muda um pouco a motivação. Por exemplo, roubaram... Você foi pra escola, sumiram com seu caderno, roubaram seu caderno. Você quer descobrir quem foi porque você quer saber a verdade ou porque você quer fuder com aquela pessoa?
Ah, na época do caderno eu queria foder a pessoa. Sem ideia. Na escola, levaram minha blusa embora um dia, eu queria matar o filho da puta. Então, uma das coisas que nos conduz à verdade é a vingança. Pode ser. Da mesma maneira que pode ser o nosso senso de justiça, também é a nossa vingança, ou não? E vingança volta pra ego, que é uma das coisas que a gente falou lá no começo também. Que eu acho que é um dos principais fatores da verdade. Você vai atrás em busca para alimentar o seu ego. Principalmente quando você quer provar um ponto para alguém, para aquela pessoa, você virar pra ela e falar assim, tá vendo? Eu tava certo. Pode crer. Naquilo que eu considero certo, eu estava certo, não você. Minha verdade é maior que a sua. Minha verdade é maior que a sua, pode crer. Mas as pessoas buscam a verdade pra esse lance do certo e errado, não é? É a busca do certo e do errado que eles vão atrás da verdade, não é? Sim, também. É uma das curvas. É o meio pra você encontrar o que é certo e errado, saber a verdade. Pra punir aquilo que é errado. Sei lá, certo ou errado, coisa assim, entendeu? Mas pra que você vai querer saber o certo e errado? Pra quê? É. Depende. Curiosidade. Depende. Pronto. Depende, o problema é que é o seguinte, se a gente tá indo atrás do que é o certo e o que é o errado, às vezes o certo e o errado agora é de um jeito e daqui a um tempo é outro. E aí a verdade vai ser uma que vai ser um meio que vai poder ser uma fonte de consulta para ter a interpretação do certo e errado. Então ele de certa forma é uma história que vai ficar registrada. Agora, se a verdade for uma mentira e ele foi o certo e o errado, aí ele não vai ser a verdade, pode ser uma mentira, entendeu? Vocês entenderam? Sim! Então, olha só que muito louco. Às vezes a gente viveu uma verdade que daqui a um tempo é uma mentira. Sim. Mas você foi atrás daquilo que você queria saber o certo ou errado. E que às vezes estava errado antes e acerta depois. E pra você é importante saber que é o certo ou errado, por quê? Não sei se é importante saber. A Globo, por exemplo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E atrás da verdade ele traz felicidade? Não, lógico que nem sempre. Não. Nem sempre. Não ou nem sempre? Nem sempre. Nem Nem sempre. sempre. Não acho muito forte, porque se a gente não fosse atrás de nenhuma verdade, a gente também não tinha pode ser saído da absoluto, caverna. né? Não é absoluto. Mas nem sempre, cara. Às vezes é melhor você não saber. Porque muitas verdades que você acaba sabendo é um negócio que pode te machucar psicologicamente A verdade pro resto da sua dói. vida. É isso. Verdade dói, exato. Pode te machucar pro resto da sua vida um negócio que você não tinha motivo nenhum pra saber. A gente cara. consegue falar que é melhor colocar separado verdade e felicidade? Ou a gente consegue sim. fazer que total, dá. ou a verdade ela Dá. pode caminhar com a felicidade? Pode também. A verdade é que a gente é um pó no universo, a gente acha que é super especial, cara. A gente tá aqui pra mudar o universo. Mano, a gente é um lixo, a gente é um nada. Vamos viver uma mentira e ser feliz, gente. Então, velho. A nossa sociedade tem que viver uma mentira, senão todo mundo Mas a gente morre. vive várias mentiras. Sim. Várias. Várias mentiras. Várias. Exatamente pra várias. gente conseguir manter vivendo, senão... Conseguir Qual que é o sentido existir. disso tudo, né? Exatamente. E vai pra esse lado meio, sei lá, cara, é triste. A busca Então, da mas verdade por isso. traz a dor, sei lá. É melancólico. É meio Depende de como bosta. você interpreta, né? É verdade, Sim, verdade. sim. Depende então, da busca da verdade também, né? Depende de como você encara Tipo, dá as pra você coisas categorizar, tem várias buscas de verdades diferentes. Às vezes tem coisa que você não é melhor não buscar. Também. Tá mijando? Essa é a verdade? Não pensei que ia fazer esse Na verdade, barulho. eu estou mijando. Aqui na frente do microfone. no copo. E agora bebi. Tá quentinho. A verdade é que é bom. Faz bem? Vai do seu ponto de vista. O Naka falou sobre a verdade atrás do certo e do errado, tá ali no meio, buscar o sentido de se tá certo, se tá errado, blá, blá, blá. Até que ponto tem uma importância da gente fazer isso? Ir atrás da verdade. Nenhuma. Saber a verdade. Tem importância isso? Lógico que não. Depende, cara. Do quê? Não. Depende, por exemplo, pensando nas questões físicas. Cara, se ninguém procurar se aquilo é verdade, a gente vai ficar estagnado pro resto da nossa vida aqui do mesmo jeito, saca? A gente não chegou até aqui sem a gente buscar o que é verdade, saca? O ser humano tem que buscar o que é Mas verdade. você acha que não é a gente tem que importante descobrir conhecer? por qual... Você acha que é importante a gente conhecer a verdade? Sim. E buscar ela e conhecer?
Mas não é toda verdade que você precisa buscar e conhecer. Por que entendeu? não? Acho Porque, que depende, cara, depende do que você quer. a ignorância é uma bênção, gente. É, isso com certeza. Isso é o... Pessoas ignorantes mais felizes. Nossa, Sim, muito verdade. mais feliz que a gente aqui, Sem que sabe um dúvida. pouco, quase nada, tá Não ligado? sabe porra nenhuma e é verdade. Terraplanistas são felizes? Eles são Eles revoltados. sabem a verdade? Não, Eles eles não são... sabem a verdade. É. É uma verdade pra eles, Não né? é verdade física, é uma verdade Viu? pra eles. É uma verdade pra eles. Mas não é verdade física. Não Tem um é. embasamento? Exato. Não! Aí que eu entendo o negócio do começo lá. Eles podem achar o que eles quiserem, eles estão errados. Porém, A verdade deles. a verdade deles. É a verdade Na dele. realidade. Pode achar o que você quiser, mas tá errado, velho. É, exatamente. Então, assim, cara, algumas verdades a gente vai buscar pra gente evoluir como humanidade e perpetuar o que a gente tem hoje. E verdades que a gente deve evitar? Cara, Eu acho que depende de cada um. É o seu depende de limite. cada um. É. Depende do quão bem você lida com frustração, com, sei lá, traição, com qualquer coisa que seja mais humana ali, mais emocional, depende muito o quanto você lida com essas coisas. Tipo, Sim. sei lá, não deve ser uma coisa super legal você descobrir, puta, pegar um exemplo qualquer, sei lá, sua mãe traiu seu pai. Tipo, mano, é melhor você não saber nunca na sua vida um negócio desse. É melhor morrer sem saber, foda-se. Sim, foda-se. Minha mãe é uma Menos humana, um problema. Menos um problema. Minha mãe é uma humana, ela errou e foda-se. Ou meu pai, ou whatever. Melhor não saber, velho. Não Às quero vezes você saber. não tem essa consciência que sua mãe é humana e que sua mãe pode errar. Se você não tem essa consciência, às vezes é maravilhoso você não saber disso, porque você não vai precisar de lidar, você não vai precisar de fazer nada a respeito daquilo, entendeu? Você só não sabe. Você Então só tá não tudo sabe. bem. Tá lindo. Então há verdades a serem evitadas. Sim, sem dúvida. Não, mas quem vai definir é você. Quem vai definir é você? Cada indivíduo Exatamente. define. Mas será que vale a pena a gente ficar indo atrás de verdade? Então, depende de cada indivíduo. O que, vale a ele pena- busca, o que ele quer. Pra quê? É. E se no fundo Cada você um tem o seu descobrir que pra na quê, verdade você tá vivendo num holograma? Sei lá, cara, carne é um negócio da hora, Cara, sexo é um tem negócio um- legal, vamos continuar vivendo um holograma. Você já parou pra pensar que a sua busca pela verdade pode fazer com que você entenda que na verdade você está morto e que tudo que você tá vendo aqui agora é algo da sua imaginação? Pode acontecer, mas tá divertido. Ou eu acho Tá melhor. ótimo. Eu acho melhor a hipótese que nós somos um projeto de alienígenas. Olha aí. Eu gosto Cara, dessa verdade. tem um episódio Essa é legal. do Rick and Morty que o Morty, ele começa o episódio assim, ele tá vivendo uma vida louca pra caralho, da hora, não sei o que, tem filho, tem esposa, aí começa a dar um monte de merda na vida dele e ele toma um puta susto porque ele morreu, ele tá no fim da vida dele, aí ele morre, aí ele pega e tira, tipo, o óculos. E ele percebe que ele tava num jogo. E o tio dele fala assim, porra, você demorou pra zerar essa merda? Eu demorei, tipo, 2 minutos, você demorou 7. Aí, tipo assim, pra ele... Que isso que eu vivi, tá ligado? Que, tipo, ele viveu na cabeça dele, ele viveu uma vida inteira como um ser humano, assim... Viveu família, feliz. com- Família. É verdade. Cara, Pra ele. imagina. Pra ele. Foi uma verdade foda pra ele que ele se chocou no momento que ele acordou e viu que ele tava num rolê alienígena, assim. Ele tava no arcade alienígena. Você tava jogando um jogo, tá ligado? Então a gente pode estar vivendo, pode estar jogando um jogo, pode estar deitado numa maca. Mas quem tá no jogo? A Você gente tá no acorda. jogo ou eu tô no jogo? Pode ser. Você é uma realidade que eu crio. Você tá mentindo ou você tá falando a verdade? Tô falando a verdade. O que a gente tá vivendo aqui, eu tô criando e vocês estão criando essa realidade aqui. Peraí, eu nem tô aqui. Você se projetou aqui, o seu holograma Ele vai tá aqui. sobe, né? Já pensou nisso agora. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí dedo no cu. Aí é um- Pode vir o manicômio buscar nós É uma aqui. verdade aí que ninguém vai conseguir lidar, cara. Eita, ela descobriu e puf, todo mundo sobe, né? Sam, eu tô aqui sozinha nesse lugar. Ai, trouxa, quer saber a verdade? É verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente tá lá naquela linha ali, descobriu o que é certo, o que é errado, pra saber o que é verdade, se não é verdade. Como é que a gente faz pra descobrir o que é verdade? Analisa fatos? Analisa fatos, analisa a realidade, né? O que é a realidade? Analisa a sua realidade, o que você consegue capturar com seus sensores, que é seu olho. E com a sua história, com a o sua que você história, com o que conhece. você lembra. É. Você analisa baseado nisso. É. Mas a realidade não é baseada na sua perspectiva.
sobre aquela questão. A realidade ela é absoluta, é aquele ponto. A forma de você analisar, que daí é diferente. A forma de você enxergar. A forma de você enxergar e de você sentir. Enxergar é diferente, mas a realidade é uma só, não depende de você. Ela existe, ponto. Sim, mas é que se você não usar o que você tem, tipo, os seus sensores pra entender aquela realidade, tipo, você não... Isso sim. Mas isso... Só não acontece nada. Mas tipo, isso é quando tá ao nosso alcance, né? Porque tudo que tá além do nosso alcance, a gente acaba sendo influenciado pela história e verdade dos outros. Comunicação. O que não está no nosso alcance? Fatos que acontecem em outro bairro, outra cidade, outro país, outro planeta. São histórias que você escuta. Você acha que é uma verdade? Que o homem pisou a lua? Coisa em outro... Tanto é que a questão da midiática que a gente tem, os problemas que a gente tem hoje, é que a gente percebeu que o que o jornal conta é a versão dele. E a gente ainda não aprendeu a criar, mostrar os lados corretamente, porque analisar os fatos. Cara, uma vírgula que você coloca errado, ou uma vírgula que você coloca errado, ou uma palavra que você coloca diferente, dá uma interpretação totalmente diferente do que é a realidade ou o que você quis escrever. Ou você escreveu intencionalmente puxando para suas visões políticas e sua realidade, ou o que você vê socialmente. As suas referências, né? As suas referências. Você escreve de acordo com aquilo. O que você leu, o que você escutou, o que você pensou. Tá, então pra você descobrir a verdade, você precisa de conhecimento. Sim. Busquem conhecimento. Sim. Sem conhecimento não há verdade. Sem conhecimento não há verdade? Não. Não, sem histórias não há verdade. Concordo. E eu acho que quanto mais conhecimento, menos verdade você tem. Por quê? Não? Como assim? Eu acho que quanto você duvida de muita coisa, você duvida de tudo, cara. Você duvida... Quanto mais conhecimento que a gente você tem, agora... tem, mais certeza vai o Brasil... Menos certeza você tem. Quanto mais conhecimento você tem, menos certeza você tem. Sim, porque, por exemplo, minha mãe assistiu o Jornal Nacional, tudo que tá passando ali é verdade. Hoje em dia já não é mais aquilo, assim. Né? Só o que tá passando no Jornal Nacional e é aquilo. Exatamente. Acho que são, não sei se é 60% das pessoas. É mais ou menos esse número aí, elas vão buscar o voto através da televisão ainda. Sim. Cara, 60% é muita gente, né? É muito mesmo. Mas há aqueles 40 vagabundos lá, pelo WhatsApp. Aqueles grupos de família, Pablo Vittar de vice do Lula. Pode crer. Então, por isso que eu acho que precisa ter conhecimento pra ter verdade. Se você não tem conhecimento, por mais que você fale, tem que ter história. Tem que ter história pra definir uma verdade sua, mas uma verdade de fora, uma verdade que você precisa saber pra decidir algo, você precisa de conhecimento. Se você não tem conhecimento... Mas você também precisa de discernimento, né? Não é só conhecimento. Sim, mas você precisa entender, ler aquele conhecimento. Isso, você tem que saber o que você entende como certo e errado pra criar a sua verdade. Até porque a verdade não vai ser absoluta. A sua interpretação ali na do... Mas são fontes diferentes. Você tem que ter fontes diferentes para conseguir ter opiniões adversas e conhecimento sobre o mesmo fato, as histórias, conhecimento das histórias do mesmo fato. Sim. Você tem que buscar o conhecimento para conhecer. Múltiplas versões do mesmo fato para você conseguir criar a sua interpretação sobre aquele fato. Eu não acho que tem conhecimento sem verdade e verdade sem conhecimento. Um precisa do outro. Não, mas existe a verdade sua. Quando você não busca conhecimento e você aceita aquilo que está em sua volta, você tem uma verdade sua. Só que pode não ser correto, mas é a sua verdade. Você tem a verdade sua ou você tem a verdade que você quer que as pessoas engulam? Não, é a sua verdade. Você sabe que é mentira, mas você cara, conta a sua versão da verdade. A gente tá pensando de uma forma da nossa convivência. Porque existe aquele cara que tá na roça... E que, cara, se falou isso, e tá tudo bem, sabe? Que se foda, tá ligado? Então, porque ele entende que aquela é a verdade dele. Exatamente, aquela é a verdade que falaram pra ele e ele achou... ok, beleza, pra mim é isso daí, e é isso daí, é a verdade dele. Ele interpretou que aquilo lá é a verdade dele, mas e a pessoa que contou aquela verdade? Ela contou aquela verdade ou ela contou a verdade que ela quer? Ela pode ter contado a verdade que ela quis. Não tem como saber, vai depender da pessoa. Vai depender da pessoa, cara.
cara. Qual a intenção dela? Eu vou aqui agora e te dou um tiro. Aí eu viro pro Nak e falo, eu não matei ela. Qual que é a verdade? A que ele viu ou a que eu falei? Depende, eu tava junto? Tava. Tava junto? Aham. Aí vai ser da interpretação dele. Eu dei ele um pode tiro achar nela. que você tá me mentindo, você tá mentindo, que viu você me matar, mas ele pode achar que você é o rei dele e que na minha imaginação eu vi você matar, mas aconteceu alguma coisa que você me matou, saca? Existem essas coisas extremas e ridículas que acontece que a gente lê a respeito desse tipo de coisa. Acontece. Fake news. Fake news. Opa! Palavra da moda. Ainda assim, existe uma verdade física nesse caso específico. Exato. De você ter pegado uma arma e atirado na de Lima, existe uma verdade física. Mas Existe uma realidade, existe um fato. a verdade é eu matei ela ou a verdade... Não, você matou. Ou ela me não, matou. Você matou, não tem interpretação. Não, porque... Por quê? Porque você puxou o gatilho e você E atirou se na foi uma pessoa. falha da arma? Você não matou, cara. Eu só segurei a arma e a arma disparou sozinha. Não tô perguntando se teve intenção ou não. O ponto é, você estava com a arma na mão, você apontou. Se a arma disparou sozinha, não me importa se a Problema intenção foi Eu não sua a ou não. matei. Quem fabricou aquela arma matou. A arma que matou. A arma que matou. A arma Jet que matou. A realidade física é a arma que matou e você tava segurando a arma. É verdade e falso. É verdadeiro e falso. Eu sou muito dessa também. Por exemplo, assim, a gente... É porque eu assisto muito... um bagulho muito louco, assim. Mas, por exemplo, o Batata fala... olha... Naka, a Thaís escolheu esse destino pra ela. E conta uma puta de uma história, porque, assim, cara, é tipo Thanos, tá ligado? Quer justificar por que tá matando a pessoa. E aí isso pode, dependendo da pessoa, a pessoa pode acreditar. Fala assim, realmente, ela se matou. Você só foi o mensageiro. Você só foi o canal escolhido pra fazer isso, mas ela se matou. Então, é uma verdade que a pessoa pode acreditar, né, nisso. Sim, total. Pode distorcer, né? Pode distorcer, total. E acontece muito. E isso Eu acho que é o que mais acontece hoje em dia. Eu acho que hoje em dia você não tem a verdade mesmo. Cara, nem a gente. A gente não tem aquele conceito de verdade que a gente aprendeu, sabe? Cara, eu não sei se isso... Eu acho que isso nunca existiu, na real, cara. Se você for parar pra pegar, quando a gente tá conversando um com o outro, com um amigo ou qualquer coisa assim, sempre existe alguma coisinha que ela não é 100% verdade de acordo com o fato que aconteceu. Ou porque você esqueceu, não tô falando que é maldade, mas ou porque você esqueceu, ou porque você tá distorcendo um pouco pra história ficar mais interessante. Ou porque você não tinha condições de lembrar a verdade correta. Pode ser intencional ou não. Você tava bem louco, pode ser intencional ou não, mas acho que não tem nenhum caso onde você tá contando uma história pra um amigo que vai ser 100% o fato da forma que ele aconteceu. Não tem como. Não há fato não existe. 100% correto. Como não? Eu acho que existe. Só o fato físico. Não há uma existe. história 100%. Não há uma história 100% certa. Eu acho que existe. A maneira Se colocar que você... uma gravação aqui, gravar a gente falando. Não, vai você ter. contando, tô querendo dizer. Você contando. Você contando. sim. Pode ter. É o tal do... A tua história que você contar que pro o Naka cabelo não vai tinha ser falado. história igual, não vai ser igualzinha pro Naka. Por quê? Porque Pode vão ser, ter ué. palavras diferentes. Vão ter palavras diferentes. É isso que eu quero dizer. Não, a forma pode ser diferente, Então, mas a história pode ser igual. Sim, mas o que a gente tá falando? A verdade que você conta, ela nunca vai ser 100% certa, porque você não vai dar detalhe por detalhe certo. Você não vai lembrar de tudo. E você não vai contar tudo. Porque é chato contar contar uma história completa. Mais do que isso, a sua interpretação daquela história, ela também pode criar uma verdade diferente na sua cabeça. Um pouquinho sim. diferente. Pode influenciar. Tipo, uma palavra que usou errado, uma vírgula. Que você usou errado, já... Exato. Mesmo que você use as mesmas palavras, ela já vai gerar uma interpretação diferente. A entonação. Então, isso que eu ia falar também. A forma de contar as coisas. Sim. Exato. A forma que você lê uma mensagem no WhatsApp. Depende Verdade. da sua interpretação. Pior coisa que existe. E-mail, então. Nossa, e-mail mais ainda. Você acha que alguém em sã Sai consciência, ela está lá, ela lê uma notícia e ela escreve assim, berro. Você acha que ela parou no meio da rua e gritou? Aquele gigante. Entendeu? Pode crer. Eu mando sempre. Eu sempre dou Aquele uma risadinha. Primeiro, quem vai estar passando o celular vai falar, retardado, você não vai fazer isso. Erro. Você tá no meio do metrô, aí... Morri. Morri. Foi no chão. Nunca mais mandou mensagem. Ai, meu. Morri. Subiu pra todo mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Existem verdades morais. Existem.
Verdades morais? Claro. Verdades guiadas pela nossa caralho. consciência. Ou Sim. seja, é a verdade que eu conto. É o que mais tem. É o que mais tem. É o que a gente acredita, né? É o que mais tem. Então, a nossa verdade, o que eu conto de verdade é uma verdade moral. Ou não? Pode ser social também, se for de um coletivo. Eu acho que pode meio que se entrelaçar, mas o forte deve ser moral, né? É, o forte na verdade, parece ser moral. Eu acho que nessa questão, o que você contar sobre o que você faz ou do que você fez, ele pode ter grande conteúdo verdadeiro moralmente, entendeu? Agora, pensando na parte ética, é mais fácil você culpar a sociedade em que você está inserido e você ser movido por essas influências externas pra criar a verdade ou você viver em mentira, entendeu? Foi bem louco. Travou todo mundo. Reiniciando o Windows aqui, ó. Pã. Você busca você busca pela verdade moral ou pela verdade ética? Acho que tem que ser o conjunto dos dois, né? Eu me perdi aí na parte do moral, cara. Sinceramente. Ética moral. Eu acho que a verdade, ela é a principal verdade, ela é moral, ela é do indivíduo. Com base naquilo que a sociedade lhe ensinou que é verdade. Não, mas quem monta a sociedade são vários indivíduos. São né? vários indivíduos. Então, é o coletivo. São vários indivíduos. Então, exatamente. E através do coletivo você cria sua verdade moral. Ou não? É que o coletivo. Não, o coletivo com base na sua moral, sua e de várias pessoas que têm a Você moral. cria o coletivo? Cria o coletivo, exatamente. Mas e se Cria-se a ética. Mas e se esse coletivo já tá criado? E você tá entrando nele? Mas daí uma vez que você tá entrando, você tem que seguir o que eles acham que é certo. A ética deles. Ou seja... O que a maioria acha que é certo que se torna ética. Isso. O que a maioria acha moral, beleza, isso é uma ética. É ético fazer isso. Acho que entra... Agora, por exemplo, pro sociopata, matar pra ele é ético, mas porque na verdade dele então, ele falta alguns hormônios nele que ele não consegue distinguir as coisas moralmente como a gente distingue. Então pra ele, a moral dele é que tipo, foda-se. Tá acima de tudo. Tá acima de tudo. É uma mata verdade tudo. pra ele. Pra ele é a verdade. Por Pra isso ele é que verdade. a ética se torna o que a maioria acha que é moral, aí se torna um ponto ético. Entendeu? Porque também, né? Não dá pra matar todo mundo. Por que não? Porque Perpetuar a espécie. Gente, Nossa. Aí. no começo nós falamos que a física, ela era a verdade. A física, ela... É isso? Não entendi. Não é que ela é uma isso. verdade. Existe uma verdade física sempre. Não necessariamente a gente consegue saber o que realmente está acontecendo ali. Por causa dos sensores. Mas A ciência é uma verdade absoluta? Não. Cara, Não. Nunca vai ser. Cara, a ciência ela é uma verdade absoluta até aquele momento. Naquele momento. Naquele momento. É aí que eu acho que é a diferença. Porque se a gente falar simplesmente que não, a gente joga a ciência toda pro saco. Não é isso. Sim, A parada é, a ciência... Vamos jogar, cara. Nem fala. A Terra já foi plana, a Terra já foi o centro do sistema solar. Exato, já fez Entendeu? tem um monte de coisa errada. Plutão já foi planeta. Então, tipo, O Bolsonaro é sério. até um certo momento, acaba que assim, a ciência ela carrega a verdade absoluta até um certo momento, até ela ser provado o contrário. Só que isso é a parte que eu acho mais legal da ciência, desculpa que agora a gente entra na parte, vamos falar bem da ciência, que é a parada de, tipo, mano, é o que eu sei com as informações que eu tenho até agora, é o mais certo que a gente como humanidade consegue chegar. Bota mais 50 negros pra ver, gente, vocês concordam que isso aí é certo? Porra, parece que sim, tudo demonstra que sim. Tá, daqui 50 anos pode ser que não seja mais, mas a gente vai continuar procurando até a gente provar que a gente tá errado de novo, pra sempre. Mas é isso, tipo, a ciência ela é uma verdade absoluta até aquele momento ou até ela ser provado o contrário. Eu acho que verdade absoluta de fato, fisicamente ela deve existir, só que, mano, acho que vai demorar muito tempo pra gente conseguir descobrir, e sempre que a gente for descobrindo, a gente vai descobrir mais e mais e mais coisa. Sim. Nunca vai ter uma verdade absoluta sobre tudo. Por isso que tenho muito problema com algumas religiões. Porque elas tentam entregar uma verdade absoluta que a gente não sabe, velho. A gente tem que baixar a cabeça e falar, mano, eu sou um merda nesse lugar aqui. Pode ser que tenha um Deus aí, pode ser que não tenha, a gente não sabe, vamos continuar procurando.
Exatamente. Vamos continuar correndo atrás. Só isso. E a filosofia? Corte, né? Oi? Fim do corte. Fim do corte. Agora volta. Então a ciência ela nos traz a verdade para aquele momento. E a filosofia? Onde é que entra a filosofia nesse acho ponto que a filosofia, ela faz com que a ciência não pare, né? Porque se você não... A ciência e a religião? Hã? Talvez a ciência e a religião? E a religião, por que a religião? Não entendi. Porque uma religião, ela tem bases filosóficas. Tem, mas é a filosofia... Entendeu? Se você for fazer a reduçãozinha, esquece a religião e volta à filosofia. Saca? Tipo, o ato do ser humano se questionar o tempo todo e pensar e por aí vai, é filosofia. Filosofia é o questionamento do viver. Questionamento. Questionamento da E aí, vida. óbvio, é o que a gente tá fazendo aqui agora. E aí a religião, questionamento. ela traz alguns frameworks, algumas formas de você pegar essa filosofia e trazer pra uma coisa boa, pra uma metáfora boa de vida, de como... Pra você facilitar. Porque se todo mundo tivesse que filosofar tudo isso que a gente tá filosofando o tempo todo, ia ser uma desgraça. Então a religião ela dá uma mas deveria. Deveria, eu concordo que deveria. Deveria pensar. Mas... Você não fala Pra mim, a deveriam pensar religião- porque você tava falando que as pessoas que estão na religião não estão pensando. Não, tô querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas, elas têm que se questionar. Sim. Quem só vive de filosofia, ela tem que se questionar por isso. Quem só vive por religião, ela tem que se questionar por isso. Sim. Quem só vive por ciência, ela tem que questionar por isso. Ela não pode levar como absoluto Sim. que só existe a filosofia, ou só a religião, ou só a ciência. Existe muito mais. Aliás, na verdade, você precisa dos 3 fatores para conduzir, além de outros fatores. Mas esses 3 fatores, eles precisam estar presentes, na minha opinião. Eu acho que o fator comum aí é só a filosofia, na real. Não, Que é pra questionar. mim é um Não, é pouco que diferente. a religião que eu falo, eu acho que é importante ter a crença. O ser humano precisa de uma crença. Eu não A acho. massa precisa de uma crença. Eu não acho. Precisa. A massa porque precisa. A massa A massa Claro que precisa. Eu não acho. Entendeu? Mas a religião só começou a existir por conta de duas coisas. Da ciência e da filosofia. E, na verdade, a religião pegou a filosofia e a ciência, que são duas fontes de questionamento muito grandes. E aí pegou o que é mais científico, que é mais comprovado, né, de certa forma, mais registrado em comprovações, e pegou bases filosóficas do ser humano se questionar e de querer acreditar em alguma coisa, e criou a religião para aquele momento. Tanto é que muitas coisas de religião são com base nos astros. Então você olhava, são coisas que eles conseguiam provar que a filosofia estava certa de acordo com o que eles olhavam para o céu. Ele falou assim, ó, tá vendo? Tá tudo lá. E aí, e foi assim que começou a surgir religião. Sim. Então, é uma forma de poder, de controle das pessoas? Infelizmente. Mas assim, mas por isso que... Cara, o ser humano precisa de acreditar em alguma coisa pra se perpetuar. Exatamente aquilo que a gente falou. E a questão é que a filosofia e a ciência, ela vem constante, tanto questionamento e tanta evolução ao longo de todos os tempos de humanidade, de 10 mil anos, que, na verdade, a religião não fez isso. Nenhuma religião se atualizou. Não, Não, exatamente. nenhuma. Infelizmente. Continuam sendo regidas pelo mesmo livro, no fundo. Infelizmente. Sim, então... Uns a Bíblia, outros o Espiritismo, outros, sei lá, o Alcorão. Mas são alguns sabe? livros... Mas cada um segue somente aquele tipo de livro. Talvez o Espiritismo ele seja um pouco mais filosófico, talvez. Por isso que tem Marvel contra DC. São as novas religiões. LOL e Dota, que mais? É tudo religião, cara. Nossa, Né? Os caras que ficam tretando, falam, não, o PlayStation é melhor que o Xbox. Uma religião, não deixa de ser uma religião. Não deixa de ser uma religião. É uma forma não deixa de mais ser um atual. credo. É uma forma mais atual. Credo. É uma forma atual de credo. Mais do que isso, de você se sentir aceito dentro de um grupo também, né? Sim. Sim. Que é uma coisa Tanto é que natural do ser humano. eu falo que até o ateísta, ele acredita que não acredita, tá ligado? Então ele tá acreditando em alguma coisa. Você tá acreditando que você não acredita. Todo mundo. Crença em uma verdade ou em alguma coisa. Sim. Exato. E Não em um Deus, mas em uma crença em algo. Exato. tá chegando no final já. Não. Só mais 2 horas. A gente entendeu, a gente não consenso, a gente não vai chegar. Que bom. Mas há um conceito de verdade por aí.
Não há? Absoluta, não absoluta, vários tipos de verdade. Existe vários tipos Existem de vários tipos de verdade. Sempre vai ter. Só que o que é melhor? Ir atrás desse conceito de verdade Ou viver uma mentira? ou viver uma mentira? Acho que depende de cada um. Acho que a resposta é bem Depende, individual, dá pra fazer uma rodinha aí. O que é melhor é ser feliz, cara. Com verdade ou com mentira, seja feliz. É isso. Depende do seu Felicidade. conceito de felicidade. Aqueles, né? Aí vai assistir um outro programa, vai escutar um Dá o outro. outro. Felicidade é uma mentira! Ai, ai. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O cara que chega pra você e fala o seguinte: eu não minto, ele tá contando a verdade? Ele está mentindo. Não existe, cara. Ele tá mentindo. A gente omite fatos pra gente... Por exemplo, a gente tá contando uma história que aconteceu, que foi uma desgraça pra gente, porque a nossa interpretação daquilo dali foi muito ruim. A gente vai omitir alguma coisa que a gente fez de mal pra aquela questão, pra você se passar pelo bonzinho. Pra soar menos mal, né? Então, cara, todo mundo mente, velho. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Se o Pinóquio chegar pra você e falar assim, o meu nariz vai crescer agora. Não vai crescer, ele tá mentindo. Aí vai Mas se ele mentir, crescer. vai crescer. Vai virar um loop aí, vai ficar crescendo e diminuindo, entendeu? Eu acho que o nariz dele vai sumir, velho. É isso que vai acontecer. Não, vai implodir. Não, vai implodir. O moleque implode. Ele vira... Ok. Ok. Então, contamos a verdade. Será? Apenas verdade. Ou não sei, né? As Pra nossas você. verdades. Fica na cabeça de você. Isso. Até porque a nossa existência aqui pode não ser uma verdade. Ou Verdade. pode. Isso. Ou pode. Que não muda nada no nosso ponto de vista também, porque sendo verdade ou não sendo verdade é o que a gente tá vivendo, então. Nossa. Triste. É triste, mas é aquela coisa que eu tava falando de novo, que a de Lima também falou de, mano, a gente não é porra nenhuma, então é o que é, velho. Se a gente for experimente de algum alien que nesse falou, pode crer, né? E leva logo. Pode crer, né? Aceito. Leva logo, não sei daqui. Ótimo. Vamos fazer uma coisa, o sexo tá muito bom, comer carne é da hora também. Vamos vamos aproveitar enquanto dá, velho. Porque... Enquanto dá, mano. Beleza, fechou? Fechou. Tchau, querida. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilhe a sua opinião com a gente. Agora você pode mandar um e-mail para nós lá no batatassuasfritas@cafofodobatata.com. batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o @cafofodobatata e no YouTube @cafofodobatata oficial. Esse podcast foi apresentado por cafofodobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Batatas suas fritas.